Seja bem-vindo à 77ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: seja f definida em R, ou seja, seja f uma função definida no conjunto dos números reais, e seja p um real dado, ou seja, e seja p um elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Suponha que limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, é igual a L. Calcule. Item A. Limite de f de p mais 3h menos f de p sobre h, quando h tende a zero. E item B. Limite de f de p mais h menos f de p menos h sobre h, quando h tende a zero. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Começando a resolvê-lo pelo item A. O que eu vou fazer aqui? Simples. Eu tenho que transformar a configuração que eu tenho aqui no item A em algo semelhante ao que eu tenho aqui no enunciado. E o primeiro passo para fazer isso vai ser aplicar a propriedade da mudança de variável. Então, eu vou pegar aqui o elemento p mais 3h e vou chamar de u. Mas observe, eu posso usar aqui qualquer letra. No caso aqui, eu vou usar u. Então, eu vou dizer, ó, u é igual a p mais 3h. Depois, eu vou isolar h nessa igualdade. Então, eu vou pegar p, passar para o outro lado da igualdade. Então, vou ter que 3h é igual a u menos p. Para isolar h agora, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o 3 que está multiplicando ele e passar para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado vai fazer o quê? Vai dividir. Então, tem que h é igual a u menos p sobre 3. Próxima etapa. Agora eu vou descobrir para onde a variável u está tendendo quando o limite da variável h tende a zero. Portanto, o limite de u quando h tende a zero vai ser igual ao limite de p mais 3h quando h tende a zero. Isso vai ser igual a quê? P mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. P mais 0, P. Então, o limite de u quando h tende a zero é P. Agora, eu posso realizar a mudança de variável. Logo, eu terei isso aqui, ó. Limite de f de p mais 3h menos f de p sobre h quando h tende a zero vai ser igual ao limite de u menos f de p sobre u menos p sobre 3 quando u tende a p. Eu não disse aqui ó, que h era igual a u menos p sobre 3? Então, substituo aqui. Não disse que p mais 3h era igual a u? Substituo. E aqui eu não descobri ó, que a variável u, quando h tende a zero, tende a p? Então, ó, substituo. Agora, prosseguindo, observe, aqui eu tenho o quê? Uma divisão com fração. Sempre que eu tenho uma divisão com fração, o que deve ocorrer? A fração, ela vai fazer o quê? Ela vai se inverter e vai passar a multiplicar o valor que ela está dividindo. Propriedade de divisão com fração. Lembre-se, o numerador vai virar denominador, o denominador vai virar numerador e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo, eu terei esse produto aqui. Prosseguindo, vou ter o quê? Que o limite de 3 vezes f de u menos f de p sobre u menos p quando u tende a p. Próxima etapa. Vou aplicar aqui a propriedade que diz o seguinte, ó. O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. E é justamente o que eu tenho aqui ó, com a constante 3 multiplicando f de u menos f de p. Logo, aplicando a propriedade, eu vou ter isso aqui. Ó, 3 vezes limite de f de u menos f de p sobre u menos p quando u tende a p. Agora, lembre-se do que foi dito no enunciado. Foi dito que, ó, que o limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p é igual a L. Agora, observe que isso aqui é semelhante. Ó. O limite de f de u menos f de p sobre u menos p quando u tende a p é igual ao que eu tenho aqui no enunciado. Portanto, isso aqui vale o quê? Vale L. Logo, eu tenho o quê? 3 vezes L. 3 vezes L, 3L. Então, esse aqui é o valor do limite do item A, 3L. Agora, item B. Bom, para resolver o item B, eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro passo, eu vou escrever o item B da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, limite de f de p mais h menos f de p menos h sobre h quando h tende a zero. Eu vou adicionar o quê? Menos f de p e mais f de p. Observe, eu posso adicionar esses dois elementos por uma questão muito simples. Ó.
Menos f de p mais f de p dá o quê? Dá zero. Zero com menos f de p menos h e com mais f de p mais h dá o quê? F de p mais h menos f de p menos h. Então, posso adicionar esses dois elementos, por quê? Porque se eu realizo aqui a operação, eu retorno para a configuração anterior. Então, essa configuração é semelhante a essa. Bom, tudo isso aqui sobre h quando h tende a zero. Próxima etapa. Vou aplicar aqui ó, a propriedade da fração que me permite fazer o quê? Separar aqui os componentes. Eu posso dizer, então, que o limite de f de p mais h menos f de p sobre h mais f de p menos f de p menos h sobre h é igual ao que eu tinha aqui. Isso tudo quando o limite de h tende a zero. Essa configuração é semelhante a essa aqui. Eu só estou o quê? Separando os componentes. Agora, prosseguindo, vou aplicar a propriedade operatória de limites que diz o seguinte, que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Portanto, eu tenho o quê? Limite de f de p mais h menos f de p sobre h mais f de p menos f de p menos h sobre h quando h tende a zero vai ser igual ao limite de f de p mais h menos f de p sobre h quando h tende a zero mais o limite de f de p menos f de p menos h sobre h quando h tende a zero. Próxima etapa. Agora eu vou aplicar a propriedade da mudança de variável. Mas observe, primeiro eu vou aplicar essa propriedade para essa primeira parcela aqui, ó. Esse primeiro elemento aqui, esse limite de f de p mais h menos f de p sobre h quando h tende a zero. Aplicando aqui para esse primeiro elemento, eu vou ter o quê? Eu vou chamar p mais h de u. Depois vou isolar h nessa igualdade. Então, vou ter que h vai ser igual ao quê? A u menos p. Próxima etapa, vou descobrir para onde o limite da variável u está tendendo quando h tende a zero. Então, tenho que o limite de u quando h tende a zero vai ser igual ao quê? Ao limite de p mais h quando h tende a zero. Isso vai ser igual ao quê? A p mais zero. Por quê? Aqui eu não tenho uma indeterminação, então posso substituir direto na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que aqui no caso é zero. Se h tende a zero, substituindo zero em h, vou ter o quê? P mais zero, p. Com isso, eu posso afirmar que o limite de u quando h tende a zero é igual a p. E agora eu posso realizar a mudança de variável. Então eu digo, ó, limite de f de p mais h menos f de p sobre h quando h tende a zero vai ser igual ao limite de f de u, porque eu chamei aqui ó, p mais h de u, menos f de p sobre 1 menos p, porque ó, h aqui ó, não vale 1 menos p, então substituo quando o limite de u tende a p, que foi o que eu descobri aqui. Agora observe, o enunciado diz o quê? Diz que limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p é igual a L. Isso aqui é semelhante, ó. A única coisa que está mudando é que aqui é x, aqui é u. Mas a configuração é a mesma. Portanto, isso aqui vale L. Então tem que essa primeira parte aqui ó, do item B, ela vale L. Agora, vou resolver a segunda parte. Então tem já agora que o limite de f de p mais h menos f de p sobre h quando h tende a zero vale L. Já resolvi essa etapa. Vou resolver a próxima etapa dessa soma, que é o quê? O limite de f de p menos f de p menos h sobre h quando h tende a zero. Então, ó, próxima etapa, eu vou reescrever esse valor de outra forma. Então, vou escrever no seguinte produto aqui no numerador. Eu vou dizer, ó, limite de menos 1 vezes menos 1 vezes f de p mais f de p menos h sobre h quando h tende a zero. Observe o que eu fiz aqui, gente. Simples, ó. Eu extraí menos 1 desses dois valores. Aí você perguntar, como assim simples, gente? Imagine que eu divido esses f de p e menos f de p menos h por menos 1. F de p dividido por menos 1 dá menos f de p. Menos f de p mais menos h dividido por menos 1 dá mais f de p menos h. Agora, se eu divido esses valores por menos 1, eu também tenho que multiplicar por menos 1. Por quê? Devido à regra da proporção. Lembre-se o seguinte, ó. O que eu fiz aqui é semelhante a pegar, por exemplo, imagine que eu pegue o número 6, divida por 2 e multiplique por 2. Então, coloca ali, ó, 6 dividido por 2, 3. Se eu multiplico por 2, dá 6 de novo. Então, foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu peguei esses dois valores, dividi por menos 1 e estou multiplicando por menos 1 também. Então, se eu realizo aqui a distributiva, eu retorno para essa configuração. Então, essa configuração é a mesma que essa aqui.
Basta aqui, ó, aplicar distributivo. Agora, eu vou aqui, ó, simplesmente mudar aqui a ordem dos fatores que eu tenho aqui dentro. Eu vou simplesmente, ó, botar f de p menos h aqui, ó, em primeiro lugar e menos f de p aqui, ó, em segundo lugar aqui na frente. Só isso, para ficar mais fácil aqui. Agora, prosseguindo, vou ter aqui, ó, L mais limite de menos 1 vezes f de p menos h, menos f de p, sobre h, quando h tende a zero. Próxima etapa, vou aplicar a mudança de variável. Observe, se você ficar confuso, ó, você pode mudar aqui a letra U por qualquer letra que você quiser. Eu já usei U lá atrás, né? Se você quiser chegar aqui, ó, usar S, T, W, não importa não, você pode usar a letra que você quiser. No caso aqui eu vou usar U mesmo, que para mim não, não vai fazer diferença, não vai mudar aqui a minha resolução e não vai também me confundir. Então eu vou aplicar. Então eu vou pegar aqui, eu vou chamar, ó, P menos H de U. Vou dizer, ó, U é igual a P menos H. Depois, vou isolar H nessa relação. Então vou ter o quê? Que nessa igualdade aqui, menos H vai ser igual ao quê? A U menos P. Porque peguei P para ser para o outro lado, então vai ficar o quê? Menos P. Depois, vou pegar esse sinal negativo, que eu representei menos 1 multiplicando H, vou passar para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado fazer o quê? A operação oposta, vai dividir. Então, vou ter que H é igual ao quê? A U menos P sobre menos 1. Próxima etapa. U dividido por menos 1 dá menos U. Menos P dividido por menos 1 dá P. Agora, se eu pego ambos os valores, divido aqui por menos 1, eu tenho o quê? Menos U dividido por menos 1 dá U. P dividido por menos 1 dá P. Só que se eu realizo essa divisão, eu também tenho que multiplicar por menos 1. Pelo mesmo motivo que eu reescrevi, ó, o limite dessa forma aqui. Então, vou dizer que H é igual a menos 1 vezes U menos P. Agora, próxima etapa. Vou descobrir para onde o limite da variável está tendendo quando h tende a zero. Então, vou ter o quê? Limite de p menos h quando h tende a zero. H vale zero, então vou ter o quê? P menos zero é p. Com isso, eu posso afirmar agora que o limite de menos 1 vezes f de p menos h menos f de p sobre h quando h tende a zero vai ser igual ao limite de menos 1 vezes f de u menos f de p sobre... Quanto vale h agora? H vale menos 1 vezes u menos p. Então, menos 1 vezes u menos p. Quando o limite de u tende a p. Prosseguindo, vou aplicar aqui a propriedade que diz o quê? Que o limite do produto de uma constante para a função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Com isso, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, menos 1 no numerador, tenho menos 1 no denominador. Vou aqui aplicar a propriedade, então vou ficar com menos 1 sobre menos 1 vezes limite de f de u menos f de p sobre u menos p, quando u tende a p. Agora observe, eu tenho algo semelhante ao do enunciado. Então posso afirmar agora que isso aqui, ó, pelo aquilo que foi estabelecido no enunciado, vale L. E menos 1 dividido por menos 1 dá o quê? Dá 1. Então 1 vezes L é L. Então essa segunda parte aqui do item B, né, também vale L. Com isso eu posso dizer o quê? Se essa parte também vale L, eu tenho então que aquilo que eu já tinha aqui, ó, L mais limite de menos 1 vezes f de p menos h menos f de p sobre h quando h tende a zero, é o que? É L mais L. Então, tem aqui, ó, L mais L é igual ao quê? A 2L. Logo, o item B vale o quê? Vale 2L. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.